Tiens. Tem que prender a terra lá. Alors, et um curso. Tá, então hoje a gente vai estar falando sobre o processo de compostagem doméstica, que é a compostagem dos resíduos orgânicos de uma casa, né? Então, primeiro, falar, para que a gente vai compostar? Qual o objetivo de você fazer uma composteira? É que hoje no Brasil, esses resíduos orgânicos, eles são responsáveis por grande parte do acúmulo mesmo de matéria nesses aterros sanitários. E quando não é bem tratado, isso aqui acaba... Não, isso aqui é só comida. Quando você não trata, quando você não cuida direito, isso acaba virando um problema, né? Porque ele também é responsável pela emissão de gás carbônico. Então o que a gente faz? Através da composteira você só organiza esse processo. Você pega e vamos transformar isso aqui em terra de novo. Aí para isso acontecer, você primeiro tem que saber o que você pode compostar e o que você não composta. Então você vai compostar o que? Casca de fruta, resto de comida, mas evitar, aliás, tirar daí resto de carne. Melhor você, às vezes até dar para o animalzinho comer, alguma coisa assim. E também óleo, essas coisas, se você está fazendo outro tipo de triagem, né? Cada coisa tem o seu destino. Mas nesse caso aqui, a gente se concentra nos legumes, frutas, todo o resto de matéria orgânica que você produz na hora que você está cozinhando, o restinho de chá, e tirar um pouco os cítricos, que ele impede um pouco da composteira andar. Então a Pascoal aqui, por exemplo, ela separa os cítricos e ela utiliza para outros processos. Aí você pega esse material ali que você vai juntando e você tem que ter um lugar. Se você está no apartamento, você vai ter umas caixas, até 3 baldes assim. Sendo que embaixo você bota um balde com a torneira ou 3 caixas, e você pode fazer. Você pode também ter um minhocário, que já é outro sistema. A composteira aqui é uma coisa bem simples que a gente fez, que é só um espaço reservado para você criar um sistema. E aí, então você tem que tratar bem esse sistema. Para começar, os resíduos você pica bem ele, traz bem pequenininho. Quanto mais você cuidar dessas coisas, mais rápido acontece a compostagem. Então agora a gente pode ir lá na composteira. Ela tem que ter 2 tipos de matéria, né? Para ficar mais fácil, eu vou falar a matéria molhada e a matéria seca. Que na linguagem mais científica e tal, a galera gosta de falar que é a relação entre carbono e nitrogênio. Basicamente você tem que achar um equilíbrio. Tem uma porcentagem, é 1:60, se não me engano agora. Mas eu nunca dei muita importância para isso e sempre fiz pelo olho. Então o que é que você vai fazer? Qual é a minha dica, né? É você utilizar sempre uma quantidade de matéria orgânica para 2 quantidades de matéria seca. Quando for folhas, quando for um pouco de grama, assim, seca. Bom, agora se você bota, por exemplo, serragem, eu acho que 1 para 1 já está legal, porque a serragem ela é muito mais seca, né? Então aí para a relação de carbono e nitrogênio ficar equilibrada, você já coloca menos. Mas isso também é pelo olho. Você vai ter que observar como é que está andando a composteira, se está molhada, se está muito seca. Ela tem que estar assim de um jeito que você pega e você sente a umidade nela. Nem muito seca, nem muito molhada. Porque muito molhada ela começa a dar bicho, problema, que eu vou falar mais pra frente como cuidar. E muito seca também ela não está andando, né? Isso aqui é mais para quando você tem uma fazenda, um lugar que recebe muita gente. Você vê que tem 4 baias, né? Você sempre vai começar pelas baias laterais. E aí você vai encher essa baia lateral, no caso eu vou chamar essa daqui de A1. Você vai encher essa daqui. Aí uma vez que ela está cheia, e eu espero que isso aconteça em no máximo 1 mês e meio, você vem para de cá e você começa a encher de cá. Aí quando essa daqui encher, vai ser tempo de virar aquela de lá para cá. Que aí você vai estar dando uma misturada nos resíduos. E aí você deixa essa parada, né? E você começa de novo pela aqui. Então você sempre começa pelos cantos e você joga para dentro para dar uma misturada e oxigenada. Aí aqui, vocês já estão vendo, já tem um pouquinho, né? Sempre é bom para começar uma compostagem você já ter um pouco embaixo de matéria pronta, que ele dá um start. Então aí o que é que a gente faz? Então a gente começa, coloca a matéria... Eu vou começar a fazer a saída. Esse tipo de coisa assim eu prefiro, como a gente está no mato, jogar em alguma árvore, alguma coisa assim, que são coisas que demoram mais para se desfazer, né? Pode jogar, saída. Espalha bem assim.
Aí você pode pegar a pá e dar uma espalhada legal, fazer uma camada bem uniforme. Quanto melhor você espalhar, uniforme. Porque se você bota tudo em um lugar só, ele cria aquele lugar ali e não entra oxigênio, não mistura com a matéria seca, então demora mais. Então tá. Se você quiser facilitar a sua vida, a gente viu que tinha metade desse balde aqui de matéria orgânica. Então a gente pode colocar, eu já tinha preparado antes, né? Bem picotadinho aqui. É tudo meio visual mesmo, assim. Uma quantidade de dobro, né? No caso de matéria seca. Pode dar uma espalhada, sair. Aí você tem que cobrir bem o material para evitar que a muito úmida. Aí você tem que colocar uma cobertura melhor. Que aí tem aquelas moscas varejeiras, né? Que aí é terrível, elas põem larva. E aí vai. O importante é você cobrir bem. Ainda não cobriu tão bem, ó. É bom jogar um pouquinho mais. E aí, no caso aqui, como a gente está no cerradão e está na época de seca, de vez em quando você, aqui por exemplo, vai precisar lavar o balde, né? Tá uma porcaria o balde. Aí essa água que você lavou o balde, você já aproveita para dar uma jogadinha aqui para umedecer um pouquinho mais. Só nessa região que é seca. É, nessa região que é seca. No caso, você sempre vai olhar isso. Você vai lá, chega a dar uma olhada aqui no composto. Aí tem duas coisas que eu acho super importante. Se tá bonito. Porque se você faz uma coisa feia, ninguém vai querer fazer isso em casa, velho. Uma porcaria. Vai chegar o meu brother lá que nunca viu uma composteira na vida. Vai falar, que porcaria é essa aqui? Você tá fazendo o quê? Que é um aterro sanitário? Não, você não quer ter um aterro sanitário em sua casa, né? Então você separa bem. Às vezes a pessoa sem querer tira as folhas do jardim, joga assim, e joga com um monte de plástico, papel velho, papel que tem tinta, essas coisas a gente não usa nada, né? Só resíduos orgânicos e folhas secas ou uma graminha. Tudo bem picado, e aí você vai olhando a umidade. Se, por exemplo, fica um cheiro muito desagradável, é que provavelmente está muito molhado. Aí ele está querendo aquela amônia, né? Agora também, se você vê que quando você for virar não aconteceu nada, nada se decompôs, é porque estava seco demais. Para dar mais oxigênio, pega um pau, chega no meio assim, faz um buraco e deixa esse buraco aberto assim no meio da pilha para entrar um arzinho. Você pode até colocar um cano furado, um cano PVC furado, para ele ficar distribuindo oxigênio lá embaixo também. E aí você vai estar garantindo que sua composteira ande. Ela só precisa disso, umidade, oxigênio. Por isso que aqui do lado não é fechado também. E se fosse assim numa chácara, o ideal tem que ser aberta assim ou ela pode ser coberta, né? Porque vai que chove muito. Isso, aí quando aqui dá na época de chuva, aqui a Pascoal vai precisar cobrir um pouquinho. Para evitar que molhe demais, porque aqui também quando chove, chove, né? Então aí é a mesma coisa lá. Lá onde eu tava a gente tinha uma telha grandona em cima assim. Na época de chuva a gente botava ela, na época de seca a gente tirava. Até uma lonazinha serve. Quando eu tinha lá em casa dava um monte de mosquitinho, sabe? Aquele mosquitinho. Será que porque tava muito úmido? Não era Aquele mosca. da fruta ele dá mesmo, não tem jeito. Né? Ele adora, né? Agora você pode cobrir bem também. Você pode tipo, em vez de, por exemplo, esse daqui é uma grama que deixa muito espaço entre ela. Você pode, em vez de utilizar isso, você usa folha de árvore, né? Até pode dar uma picotada nela ou jogar um pouco de serragem também, bem pouquinho assim, pra tapar mais os espaços. Mas é um bom sinal ter esse bichinho. Aí no caso depois que estiver cheia, aí passa pro outro lado. Aí você tem que deixar ela parada. Depois que ela enche, você vai deixar. A ideia é que os cantos eles sempre demorem tipo um mês para encher, nesse caso. Esse é o sistema que eu trabalho, né? Tem outras pessoas que fazem de outra forma, mas foi o que eu fiz e que estava dando muito certo. Você vai deixar o tempo que ele enche é o tempo que o outro fica parado. Então você encheu aqui, aí você começa a fazer lá,
o tempo que ele está enchendo é o tempo que esse daqui fica parado, curando. Aí quando você encheu de lá, você vai precisar desse espaço para começar de novo. Aí você vira. Aí você mistura bem, deixa tudo empilhado. E quanto mais em pirâmide também ficar, melhor. Porque ele atinge a temperatura logo. Porque isso aqui também ele aquece. Quando é uma pilha muito grande, às vezes você coloca a mão dentro assim, você chega e sente uma queimadinha. E aqui vai encher. No caso aqui da Pascal, a gente não sabe a quantidade de pessoas que vem aqui. Às vezes vem um grupo, pode vir um dia um grupo aqui de 30 pessoas, porque tem espaço para isso. E aí vai encher metade de uma parada dessa em um dia. Então eu fiz já num tamanho que você controla. Agora se fosse na minha casa, por exemplo, se tivesse uma chacarazinha, aí tivesse eu, minha mulher e os filhos, seria provavelmente desse tamanhozinho aqui, cada paradinha dessa aqui. Porque tem que encher em um mês, né? Se você demora muito de encher também, o seu composto fica meio desequilibrado. Por isso que eu falei para Pascal, quando der um mês e meio no máximo, se ela não encher isso aqui, ela junta tudo assim, compacta bem na montanhazinha, cobre, deixa parado e já começa o outro. Porque senão também vai demorar muito. Virar esse pra cá e utilizar aquele, aí vai fazer a mesma coisa com o de cá. E esse outro material vai poder retirar pra utilizar pra adubar as plantas. Pronto, Isso. eu queria saber. Depois que ele passa pra aí, passa mais algum tempo, ele já pode Isso, deixa um mês a mais. Ah, tá. Então no caso ele vai demorar 2 meses, né? Um mês para encher, um mês parado e um mês São 3 meses. parado aqui. Então em 3 meses você tira a terra. Só que você não vai tirar o melhor composto do mundo.